Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Então, estamos aí de novo para dar continuidade às nossas aulas, quer dizer, a 7ª e a 8ª, né? Agora são as últimas 2 aulas. E essa, então, nós vamos começar com talvez um dos grandes pilares, o outro grande pilar da filosofia, que é o nosso querido Aristóteles, né? Conhecido como Estagirita, um peripatético. E para fazer isso, a gente vai convidar de novo o nosso amigo, né, o professor Pedro, né, que vocês estão vendo as aulas com ele, né, para nos informar e trazer o conhecimento sobre o Aristóteles, né. Eu lembro a vocês de uma das aulas que o Pedro nos falou, e é um ditado que a gente costuma dizer, que depois de Platão e Aristóteles, poucas coisas se fizeram, digamos, de totalmente nova na história da filosofia. De tal forma que ou se é platônico ou se é um aristotélico. Então é importante prestar muita atenção nas teorias de cada um deles, né? Como nós vimos em Platão, a teoria das ideias, a metafísica, a teoria da reminiscência e todas as outras teorias que daí decorreram, né? Dessa ideia, principalmente da teoria das formas e teoria das ideias, né? E a desvalorização do que é corpóreo, a desvalorização do que é empírico, né, que tem empiria. Então vamos ficar aí com o professor Pedro e ouvir ele falar sobre o Aristóteles. Bom, para o nosso encontro de hoje, eu separei, né, didaticamente em 4 pequenos tópicos a nossa conversa, muito baseado, vocês sabem, no livro texto, o livro de base que nós estamos usando, né, do professor João Robbins. Então, vou falar um pouco de quem foi o Aristóteles, enfim, algumas, vamos dizer assim, notícias, né, do Aristóteles, e pegar pelo menos 3 das suas áreas de pesquisa, né, que foi, né, de seu pensamento, a física, a metafísica e a epistemologia, e no segundo encontro eu vou tratar sobre a ética e a política de Aristóteles. Bom, como em qualquer bom manual, costumo dizer, de filosofia ou história da filosofia, né, vocês encontram uma boa literatura sobre a vida e obra de Aristóteles. E que eu não vou ficar aqui fazendo essa repetição, até como um estímulo para vocês lerem. Então, algumas coisas, vamos dizer assim, que me parecem importantes do ponto de vista de uma apresentação de Aristóteles. Giovanni Reale faz uma observação no seu livro, né, o primeiro da sua coleção de livros sobre a história da filosofia, dizendo que com Aristóteles surge a primeira sistematização ocidental do saber. E isto é verdadeiro na medida em que Aristóteles, nas suas pesquisas, abrange um amplo campo de investigação, que vai desde a física, a astronomia, a poética, a estética, a metafísica, a biologia e assim sucessivamente, né? Então, de fato, Aristóteles apresenta-se a nós como aquele que trata de uma ampla gama, né, de áreas do conhecimento, né, para o sujeito humano. Ele nasce em Estagira, né, que à época ficava na fronteira da Macedônia, hoje, né, ainda permanece na Grécia, né, e por ser um cidadão estagirita, a alcunha que ele recebe, muitas vezes, vocês vão encontrar no texto, diz o estagirita refere-se exatamente ao local de nascimento de Aristóteles. Ele foi filho de Nicômaco, né, um médico que serviu, né, no governo de Amintas, na Macedônia, e com 18 anos ingressa na Academia de Platão, né, onde passa por 20 anos, né, na academia. Né. Com a
morte de Platão, ele deixa a academia. Isso quando eu fiz se vocês lembrarem da videoaula, né, sobre Platão, o porquê que Aristóteles deixa a academia, porque na verdade ele era um dos seus melhores discípulos, né, ou melhor dos seus discípulos, mas não assume a academia. Posteriormente, em torno de uns 42 anos, né, ele é chamado por Filipe, o rei da Macedônia, para ser o preceptor, vamos dizer, né, o professor de Alexandre da Macedônia. E isso vocês podem verificar, por exemplo, no filme Alexandre, onde faz referência na juventude de Alexandre os ensinamentos de Aristóteles, né? Não só Alexandre, mas outros jovens também. Por volta dos 50 anos, ele volta a Atenas e funda sua escola, o Liceu. Então, em Atenas, nós temos a academia, que já continua funcionando, e Aristóteles funda o Liceu, que não é uma propriedade sua, porque ele não era, né, um grego nativo, um ateniense nativo, vamos dizer, não poderia ter propriedades, mas funda a sua escola, conhecida como Escola Peripatética, né? Ora, da onde é que vem? E muitas vezes vocês vão ouvir referência aos seguidores de Aristóteles, né? Quer aos peripatéticos, quer a escola peripatética, né? Na medida em que Aristóteles ministrava suas aulas passeando pelas veredas do jardim anexo aos prédios do Liceu, né? Daí a escola ser chamada de peripato ou passeio. E seus seguidores denominados peripatos, né? Uma coisa bem diferente que talvez, né, numa reformulação, né, desse jeito tradicional de aula, né, fosse interessante nós sairmos, sentarmos ali, talvez no bar Papoeira, no bar do Zé, né, e comendo uma batatinha, tomando um refrigerante, ou quem sabe até uma cerveja, e poder desenvolver uma aula de filosofia e sair desse lugar fechado, né, tradicional, que é a sala de aula, onde um fica falando e os outros ouvindo. Tipo agora, né, nessa oportunidade que vocês têm de não falarem. Mas isso poderia ser talvez uma boa ideia tirada de Aristóteles. Ora, com a morte de Alexandre, né, Aristóteles deixa Atenas. Por quê? Porque ele foi o professor de Alexandre, enfim, e havia uma ligação muito grande, né, uma identificação muito grande entre Aristóteles e Alexandre, e depois da morte do Alexandre, uma certa rejeição, digamos, né, ao nome de Alexandre. E Aristóteles diz que para Atenas não cometer o segundo crime contra a filosofia, porque ele estava sendo ameaçado de morte, né, porque o primeiro já havia cometido com Sócrates, né, ele foge para Caos, né, e deixa o Teofrasto na direção do Liceu. Tá? Então ele se exila e posteriormente, em torno de 62 anos, ele morre no exílio, em Calces mesmo. Aristóteles é considerado, digamos, né, na história da filosofia, com a alcunha de o filósofo, né, principalmente pelos medievais. Vocês vão encontrar muitas vezes em textos medievais, né, uma referência, né, porque diz o filósofo é exatamente Aristóteles, que durante muito tempo, e talvez, inclusive atualmente, é considerado, né, endereçado a ele, né, a expressão o mestre daqueles que sabem, né, ou sábio dos sábios, vamos dizer assim. Nesse sentido, não só a obra de Aristóteles, com toda a sua defasagem, né, parece extremamente, né, de uma perspectiva, de uma releitura atual. E eu tenho
uma opinião que muitas vezes se choca, né, com alguns pensadores contemporâneos e professores, de que é impossível fazer filosofia sem passar por Aristóteles. Eu diria mais, sem passar por Platão e Aristóteles, na medida que os dois ainda atualmente são indivíduos que têm coisas a nos dizer, ou seja, continuam sendo nossos bons interlocutores. No conjunto, falando, né, das obras de Aristóteles, que é vasta, né, eu gostaria de fazer pelo menos 2 ou 3 pequenas observações, né? Como todos os autores antigos, existe obras do autor que chegaram até nós, de alguma maneira, e outras que foram perdidas, e que se sabe que aquele autor escreveu por referência a um outro, né? Isso acontece muito uma exemplificação se vocês observarem, né, tiverem a oportunidade de ler o filme, ler o livro, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, ou verem o filme, que é A Procura, do Guilherme de Baskerville, né, sobre uma obra chamada A Comédia, de Aristóteles, que ele teria escrito, e que na Abadia dos Beneditinos, onde o Guilherme de Baskerville encontra-se, existe o último exemplar, que posteriormente é perdido com um incêndio, né, que acontece na biblioteca, na Abadia, né? Então, algumas obras, né, nos chegam, outras parece que ficaram perdidas pelo caminho, né? E não se sabe, talvez algumas possam ainda ser, né, achadas, redescobertas, enfim. É interessante no que diz na expansão das ideias e da obra de Aristóteles, que a Grécia está aqui na parte geograficamente embaixo da Europa, e não há uma, digamos, subida direto para a Europa, né, central das obras de Aristóteles. Algumas são conhecidas, chegam principalmente a Paris, chegam na Inglaterra, mesmo na Itália, mas muitas das obras de Aristóteles, e poderia-se dizer aquela onde tem uma consistência do seu pensamento, saem de Atenas e vão para o Oriente, principalmente com os árabes, né? E voltam para o Ocidente, né, pela Península Ibérica, né, com Averroes, com as traduções de Averroes, né, que também vocês vão encontrar em muitos textos medievais e outros posteriores, né, a alcunha de Averroes como o comentador. O comentador de quem? De Aristóteles, né? Então, Aristóteles é o filósofo e Averroes é o comentador, né? É aquela autoridade, né, que tem de ter comentado e traduzido, inclusive, as obras do Aristóteles. Bueno, mas o que se chama o chamado corpus aristotélico, né, ou seja, aquelas obras de peso de Aristóteles, começam a ter uma entrada, né, na Europa Ocidental entre o século XII e XIII. E isso causa um impacto, provavelmente, quando vocês forem, né, estudar a história da filosofia medieval, vocês vão ver o impacto que essas ideias de Aristóteles têm naquele mundo medieval, né, e principalmente, muitas vezes, o choque com a doutrina vigente, ou seja, com as ideias de base judaico-cristã que vigoram, né, naquele mundo com uma determinada concepção de mundo, de vida, e que se choca diretamente, né, com aquele novo pensamento que é trazido pela redescoberta ou, né, pela chegada das obras de Aristóteles, né?
Isso em inúmeras áreas, mesmo porque Aristóteles escreveu também, né, em inúmeras áreas, e nesse sentido é que podemos dizer que ele foi um sistematizador e por isso, né, a sistematização do seu pensamento. Bom, Aristóteles escreveu sobre física, metafísica, epistemologia, ética, política, lógica, biologia, astronomia, e etc. Certamente, numa videoaula de 50, 60 minutos, e mesmo numa aula presencial de 4 períodos, não se esgota o pensamento de um autor da cepa de Aristóteles. Então, nós temos que fazer escolhas que são, de fato, arbitrárias, mas arbitrárias em função daquilo que nós consideramos ser, né, o sumo do pensamento desse autor. Certamente eu não vou trabalhar todos esses temas e por isso, né, há sessões entre a física, a metafísica e a epistemologia num primeiro momento e posteriormente a ética e a política de Aristóteles. Particularmente, eu considero a metafísica de Aristóteles, e depois nós vamos ver, né, ou a obra, a metafísica, né, porque nós temos a obra metafísica e temos um certo pensamento de metafísica de Aristóteles. Me parece ser a maior obra de Aristóteles, né? Ou seja, muitas vezes a base, né, de toda a sua concepção que vai se refletir na política, na ética, na epistemologia, na física, enfim, e também o seu pensamento lógico, vamos dizer, me parece importante, embora não se dê para desconsiderar a sua ética e a sua política. Então, é um autor que, em várias áreas, teve uma importância muito grande e me parece que, ainda hoje, né, dadas as pesquisas que são realizadas, é um autor extremamente pertinente e que vale a pena, né, não se perde tempo lendo as suas obras, tá, e estudando sobre, né, o pensamento de Aristóteles. Bom, então eu começo... e vocês vão observar que, digamos, grande parte desse encontro, ele tem como o núcleo e um pouco a sua extensão diária vai ser na metafísica. Mas eu começo com a física de Aristóteles, né? Perguntando, então, qual o objetivo da física para Aristóteles? Ora, o ponto central para Aristóteles é apresentar os princípios que vão fundamentar sua concepção de natureza. Ou seja, a ideia, e aí ele volta, encontra-se dentro daquele ambiente pré-socrático que buscava, né, o princípio, a arqué, a causa, né, o elemento fundamental de todos os que possam explicar todas as coisas, né? Ou seja, dar uma fundamentação, uma justificação da sua concepção de natureza. Nesse sentido, visava a investigação sobre o movimento, a causação, ou seja, entenda o movimento retroativamente ao que eu tinha falado. Movimento é mudança, ou mudança é movimento. Tá? Uma coisa se modificar, né? Ou seja, uma plantinha uma sementinha que eu coloquei ali e que tornou-se um pezinho de tomate, houve uma mudança e essa mudança é considerada como um movimento. O fenômeno da causação, ou seja, a ideia de que algo acontece A e gera um efeito B, do tipo, vou largar a caneta agora, né, como causa, e a caneta caiu em cima da mesa. Esta relação
né? Se há uma causa primeira, se há, né, se há uma causa, ou na série causal há um infinito de causas, enfim, né? Vai tratar dos fenômenos naturais, bem como, né, os fenômenos naturais em relação aos seres naturais, né, que são os homens e, né, a constituição deste mundo, né? A sua concepção de física, então, vai partir do movimento, buscando elucidá-lo nas análises de conceitos como o crescimento, a alteração, a mudança, a geração, como uma coisa é gerada, né, a partir do que ela vem, a sua corrupção, né, no sentido de que ela vai desgastando e depois tem um término, uma finitude. Na sua física, vamos dizer assim, né, e ele tem uma obra sobre a física, aparece pelo menos três teorias, vamos dizer assim, ou concepções que vão ter implicações na metafísica, que é a teoria das quatro causas, a teoria do ato e potência e a teoria da matéria e forma. Tá? Eu, particularmente, vou tratar, né, da teoria das quatro formas, né, neste primeiro momento, mas vou referir posteriormente a relação de ato e potência e de matéria e forma, ficam melhor explicitadas, né, quando tratarmos da metafísica. Bueno, então, o que é essa teoria das quatro causas para Aristóteles? E é isso que nós vamos passar a ver agora. A teoria das quatro causas de Aristóteles, né, diz respeito à investigação que visa conhecer o porquê de algo no que concerne a sua geração e a sua corrupção, né? Ou seja, a geração e corrupção das coisas. Pergunta fundamental é: qual é a causa das coisas? Lembrem que nós retornamos com essa pergunta àquela investigação dos pré-socráticos, né? Pela causa, pelo princípio de todas as coisas. Aristóteles, na obra, por exemplo, Metafísica, faz aquilo que a gente poderia dizer um histórico do que os que o precederam escreveram sobre essa questão, né? Quem tiver a oportunidade do livro 1 da Metafísica, né, pode ver, né, sobre essa questão, o que foi escrito antes dele e quais, digamos, as suas críticas ao que eles escreveram. Nesse sentido, Aristóteles não vai pensar que uma causa é a causa de todas as coisas, mas ele vai desenvolver a teoria das quatro causas. Quais são essas causas? A causa material, a formal, a causa eficiente e a causa final. Por causa material, nós podemos entender, né, aquela que representa o item imanente de que algo provém, aquilo de que é composta toda a realidade sensível, a matéria de alguma coisa. A causa formal mostra aquilo que o ser é, conforme confere a forma, ou seja, a natureza e a essência de cada realidade singular. Eu estou lendo aqui, né, a partir do texto base. Significa o seguinte: esta linda xícara, né, ela é formada de uma matéria, provavelmente, né, esta matéria serviu para se produzir outras xícaras, mas essa xícara, por ela ter esse formato, ela não é um pouco mais baixa, não é totalmente circular, né, ela tem uma forma, certo? Esta forma, né, que deu, né, este modelo aqui para esta xícara é a causa formal de alguma coisa. Estou tentando fazer uma analogia para vocês, didática, para entender. Quer dizer, eu posso ter, né, de louça, né, outras
ou com esta matéria, outras xícaras com outras formas, né? Mas é a forma que foi colocada sobre esta matéria, né, que é a causa do jeito dela ser como ela é. A causa eficiente, então, que é a terceira causa, é aquilo de onde provém o começo primeiro de mudança ou do repouso. Aquilo que produz geração, movimento ou transformação em alguma coisa. Chamada também como causa motriz. A causa a partir de que algo, né, começa a sair de um repouso ou volta a um repouso, né, e começa um processo de mudança. Pois no exemplo talvez fique um pouco mais claro. E a causa final, aquilo em vista do que algo existe, aquilo para o que toda coisa tende. Ora, vamos pegar então um exemplo de uma estátua de bronze de um cavalo. A causa material, né, é aquilo do qual a estátua é feita, ou seja, o bronze. No caso aqui, isso aqui é louça, tá? A causa formal é o que permite estabelecer uma definição e dizer o que a coisa é. Nesse caso do cavalo, uma estátua. Neste caso, uma xícara. Você não vai olhar para isso aqui e dizer, isto aí é uma garrafa. Não. Né? Você vai olhar e vai dizer, olha, ela tem algumas características, tem uma forma, e eu vou dizer que é uma xícara, uma caneca, né? Linda, por sinal. E, posteriormente, a causa eficiente é quem fez, né? A causa motriz, que fez a mudança. Pegou a matéria bruta, deu uma forma a ela. Nesse caso, da estátua, o escultor, aqui, provavelmente, se ela é uma caneca artesanal, foi, né, o artesão que fez, ou então na indústria, né, ela foi produzida. E a causa final é o resultado, o fim, o acabamento, ou o telos, a finalidade para que esse objeto, né, ou essa estátua foi produzida. Ou seja, aquilo em vista do que se faz algo. Isto é, a estátua pronta, ou se vocês quiserem, né, a finalidade é para... Né, foi todo esse processo, eu peguei uma matéria, botei, né, uma forma, então eu tenho a causa material com a sua forma, eu que sou a causa motriz ou eficiente, né, com a finalidade de quê? De tomar a minha água. Né? Nesse sentido, as duas primeiras, a causa formal e a causa material, né, que são a matéria e a forma, que constituem as coisas, aquilo que nós vemos. E aqui uma observação bem importante. Causa e princípio significam para Aristóteles a condição e fundamento. Tá? Então, quando eu disser a causa material, a causa formal é o fundamento, né, de alguma coisa. Matéria e forma são suficientes, ou seja, eu ter só essa matéria e só essa forma são suficientes para explicar a realidade se nós considerarmos essa realidade estaticamente, parada. Né? No entanto, se considerarmos dinamicamente, ou seja, em movimento, isto é, no seu devir, seu produzir-se e no seu corromper-se, então ambas, ou seja, as duas primeiras causas não bastam. E por isso que Aristóteles vai acrescentar as outras duas. Ou seja, exemplificando, se nós considerarmos determinado homem estaticamente, ele se reduz à sua matéria, nesse caso carne e osso, e à sua forma, sua alma, né? O seu interior, o seu espírito. Se considerarmos
considerarmos este homem dinamicamente, ou seja, no seu devir, um homem que nasceu, cresceu, se desenvolveu, né, podemos perguntar como nasceu, quem o gerou e por que se desenvolve e cresce. Daí a necessidade de outras duas razões ou causas. A eficiente, que é o pai que gerou, e a final, o fim objetivo para o qual tende, né, o devir, o vir a ser, né, este homem. Qual a sua finalidade? Ou qual o sentido deste homem existir? Tá? Então, se eu pegar alguma coisa simplesmente, estaticamente, do tipo essa xícara, ok, eu a vejo na natureza, né, e eu consigo responder, né, o princípio dela a partir de uma causa de uma matéria, né, e de uma forma que ela recebeu. Mas se eu coloco isso dentro do dinamismo que é a natureza, essas não bastam. Por quê? Porque precisa uma causa eficiente e uma causa final para dar a explicação. A teoria das 4 causas de Aristóteles é um insight muito interessante na medida em que vai, né, contribuir para muitas das explicações que ele vai realizar no seu pensamento metafísico, principalmente na sua obra metafísica. Ora, a teoria do ato e potência, ela tem implicações metafísicas e é o fundamento de todo o sistema. Ato e potência relacionam-se com um movimento. E teoria da matéria e forma relacionam-se com a ausência do movimento. A ideia de que, por exemplo, né, esta relação ato e potência, né, vai servir para Aristóteles dar uma explicação ou resolver uma série de problemas é relativamente simples. Né? A ideia de que a mudança, o movimento se dá da passagem de algo que está em potência vem a atualizar-se. Exemplo básico, eu pego uma sementinha de pêssego e dentro daquela sementinha, se tudo correr bem, eu planto ela e vai se desenvolver um enorme pessegueiro. Isso significa que dentro daquela sementinha, né, já está o pessegueiro. Ou seja, esta semente contém em potência aquele pessegueiro que vai se realizar, ou se vocês quiserem, se atualizar. E aí Aristóteles vai dar conta do problema do movimento e da mudança. Teríamos muito mais coisas para afirmar, né? Para, como é que se diz, aprofundar, mas, né, nesta primeira apresentação da física, nós podemos sintetizar dizendo: a física trata dos processos que ocorrem no mundo natural, especialmente no que concerne a natureza e o movimento. A metafísica, ou além da física, trata de uma temática que envolve argumentações que contêm outros interesses que aqueles desenvolvidos na filosofia natural. Vejamos, então, a núcleo do que a gente poderia dizer do pensamento de Aristóteles, expresso na sua metafísica, ou como ele preferia chamar, a filosofia primeira. Alguns informes gerais, né, a metafísica ela não constitui-se um tratado com começo, meio e fim, né, nem este nome, porque Aristóteles chamava, né, a área de pensamento de filosofia primeira e não de metafísica. Isso parece ter sido dado este nome de metafísica a alguns tratados de Aristóteles que não se enquadravam nem na física, nem na ética, nem na política, por Andrônico de Rhodes, né, um dos editores das obras de Aristóteles do século I a.C.
né? E como esses tratados, eles tinham algo de parecido e não se enquadravam propriamente dito, né, em outras obras e principalmente da física, eles foram colocados, né, foram catalogados como obras além ou depois da física. Ora, em grego isso, né, se traduziu como meta, além ou depois da física, ou dos tratados da física. Engraçado que este conjunto de textos que compõem o que ele chamou de a metafísica, né, todos aqueles conteúdos passaram para a tradição como se fossem temas, assuntos próprios da metafísica enquanto área. Mas isso também vocês podem ir atrás e fica um estímulo para que vocês possam ler. Olha, nesse sentido nós podemos identificar pelo menos 4 grandes blocos, né, de temas tratados nesses textos que compõem o que a gente chama de, né, o Tratado da Metafísica. Né? Um estudo das causas, né, a etiologia, um estudo do ser enquanto ser, uma ontologia, um estudo da substância, ou uma ousiologia, na medida em que a tradução, né, de ousia para o português é substância, e uma teologia, ou estudo, né, de Deus ou do primeiro motor, né, o Deus aristotélico, que não é o Deus judaico-cristão. Né? Todas elas, embora não se constituam como um livro com começo, meio e fim, né, se constituem como, a gente pode dizer, uma certa sistematização do pensamento de Aristóteles. Começamos, então, né, a partir do conjunto, aonde entra, né, a metafísica. E aí nós temos a divisão da ciência que Aristóteles faz, né, em 3 grandes blocos: as ciências teóricas, as ciências práticas e as ciências poéticas ou produtivas. Né? As teóricas procuram o saber pelo saber. As práticas usam o saber com a finalidade de uma perfeição moral, por exemplo. E as produtivas, isto é, a que tendem a produzir determinadas coisas. Vocês vão ver, né, na imagem que vai ser colocado para vocês, né, da divisão. Então nós temos as teóricas, né, a física, a matemática e a metafísica, sendo que entre elas, vamos deixar claro, as teóricas são mais refinadas que as práticas, as práticas mais refinadas que as produtivas, né, em termos de importância. Internamente elas têm também uma hierarquia. Por exemplo, a metafísica é uma área do conhecimento superior à matemática e à física, embora as 3 façam parte daquela divisão das ciências enquanto teóricas. Então vamos lá, nas ciências teóricas, ou que ele vai chamar de filosofia teórica, nós temos a metafísica, a matemática e a física. Na prática, né, ou nas ciências práticas, nós temos a política, a economia e a ética. E nas ciências produtivas, nós temos a poética, a estética e a artes, que podem se subdividir. Por exemplo, né, a construção naval ou engenharia, se vocês quiserem, estaria na filosofia ou nas ciências produtivas. A medicina, né, estaria entre as artes, as ciências produtivas, na medida que para os gregos, né, a medicina não era uma ciência, mas era uma arte. Ora, como é que nós podemos? Já localizamos, né, localizamos a metafísica entre as ciências, vimos como é que ela se constitui, né? E do que vai tratar, então, a metafísica? Exatamente relacionada com todos aqueles, né, aqueles temas que nós vimos. Vai indagar sobre as causas e os princípios supremos, né? Vai indagar pelo ser, enquanto ser, e aqui é interessante porque ele vai dizer as ciências particulares pegam uma parte do ser. Por exemplo, a psicologia pega o ser e trata da sua parte psíquica.
a biologia trata do seu funcionamento, né, biológico. Ora, a metafísica vai tratar do ser não enquanto uma parte dele, mas dele enquanto um todo, na sua essência, ele enquanto aquilo que ele é. Vai indagar sobre a substância, né, e vai indagar sobre, né, o primeiro motor, né, ou o Deus, né, que seria um tipo de substância, por exemplo, suprassensível. Ora, ao tratar do ser enquanto ser, né, Aristóteles retoma o debate dos eleáticos, né, ou entre Parmênides e Heráclito. Né? Um dizia que tudo flui sempre, outro dizia que não, que tudo é estático sempre. Ele vai refutar a tese da univocidade do ser, ou seja, a tese de que existe um só tipo de ser, em sentido absoluto, e que se pode... e que se opõe ao não ser em sentido absoluto. Qual vai ser a tese do Aristóteles? A tese vai ser que o ser, o ente, e aqui vocês podem, né, há uma discussão mais pormenorizada, né, qual o melhor uso da expressão, o ser ou o ente, né? Mas eu vou usar aqui ser e ente como intercambiáveis, né? Que o ser ou o ente se diz ou apresenta múltiplos significados. Ora, quais seriam esses significados? O ser como categoria e substância, o ser como potência e ato, o ser como um acidente e o ser como o verdadeiro. O ser, e aqui entra, né, uma doutrina importante de Aristóteles, que é, se o ser é dito de várias maneiras, tem diversos níveis, né? Como é que se constitui esses níveis do ser? Ou quais são as formas que eu posso dizer o ser? E aí entram as categorias do ser, ou chamadas as classes do ser, que para Aristóteles vão ser 10. Né? Basicamente, uma estrutural, que é a substância, e as outras chamadas acidentes. Então, a categoria da substância diz respeito a o que, né? Ou, se vocês quiserem, o que é, por exemplo, um cavalo, um homem, e que se expressa, né, quando eu digo Sócrates é um homem. Tá? A qualidade, ou como é, a quantidade, a relação, o lugar, o tempo, o estado, o hábito, a ação e a paixão. Tá? Posteriormente, né, na leitura, vocês vão conseguir fazer a identificação dessas categorias do ser. Tá? E eu estou pretendendo colocar exatamente este material que eu estou trabalhando aqui, com uma revisão, para contribuir um pouco para o entendimento de vocês. E cada uma dessas categorias a gente pode exemplificar ou dizer o que as coisas são, né, numa frase. Né? Do tipo, eu falo da substância quando eu digo que Sócrates é homem, Sócrates, da qualidade quando Sócrates é branco, Sócrates tem 1,70 m, eu estou falando de uma quantidade, Sócrates é pai de João, de uma relação, Sócrates está no mercado, num lugar, né? Sócrates morreu ano passado, no tempo, categoria do tempo, Sócrates está sentado, categoria do estado, né? Sócrates está calçado, categoria do hábito, ele podia estar armado, né?
a categoria da ação, né? Sócrates corre, ou Sócrates corta, Sócrates queima, e a paixão, que é a passividade, né? Sócrates é julgado, Sócrates pode ser queimado, pode ser decapitado, enfim, ele sofre uma ação. Passemos, então, né, a duas perspectivas antes de entrarmos, né, num ponto extremamente importante da metafísica e do pensamento metafísico do Aristóteles. A questão do ser e do ato e potência, né? Ato e potência são originários, vamos dizer, e, portanto, não podem ser definidos em referência a outra coisa, né? Mas apenas em relação mútua, um com o outro, e ilustrados, por exemplo. Né? Eu não posso comparar uma semente, né, de pessigueiro com uma semente de maçã. Por quê? Porque a semente, eu posso comparar ela com ela, porque a semente de pessigueiro vai se atualizar enquanto ela detém a potência de se tornar uma grande árvore e vai se desenvolver, e a macieira a mesma coisa. Né? Por exemplo, o que é sugerido aqui, há uma grande diferença entre o cego e que tem olho, e alguém que tenha olhos sadios, né, mas o mantém fechado. Então eu tenho o cego e aquele que tem os olhos sadios e está com eles fechados. O primeiro, o cego, não é evidente, ou seja, não vê. O segundo é evidente, ele vê, mas somente em potência, né, e não em ato. Por quê? Por que em potência? Porque esse aqui, da minha, né, este aqui, ele não pode ver. Este aqui pode ver, mas está de olhos fechados. Nesse momento, os dois são cegos. Um porque não consegue ver e outro porque está com os olhos fechados. Mas esse da minha direita aqui, ele potencialmente ele tem a visão. Basta que ele abra os olhos. Né? Mas quando abre os olhos, ele é evidente, ou seja, enxerga em ato. Ele está realizando. Ele tinha a potência de ver e aí, a hora que ele abriu os olhos, ele está em ato. A relação ato-potência desempenha, como eu já fiz a afirmação, um papel essencial no sistema aristotélico, na medida em que várias dificuldades em diversos âmbitos podem ser resolvidas. Por exemplo, serve para explicar o movimento de geração e corrupção ou a mudança. O ser em acidente, ou a relação entre ser e acidente, é aquela relação que eu falei para vocês há pouco, né, sobre a substância e os seus acidentes. Um exemplo que eu gosto de usar, né, ou uma analogia, vamos dizer, é quando você pega uma florzinha de margarida ou aquela florzinha bem me quer e começa a brincar, né? Pensa numa pessoa amada e começa a brincar. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, e vai tirando as pétalas. Quando você tirou a última pétalazinha, bem me quer, você ficou só com o quê? Com o talo, o núcleo. Este núcleo é a substância. As pétalas que vocês foram tirando são os acidentes que compõem. Por quê? Porque o bem me quer, né, a florzinha ou a margarida, né, ela não é o talo, ela é o talo com os seus acidentes. Né? Mas quando eu tiro os acidentes, sobra o quê? A substância. Então, todas as vezes que vocês forem brincar com uma margarida, aquela florzinha para fazer bem me quer, vocês se lembrem que ali você pode ter uma pequena ideia do que Aristóteles está falando da relação entre a substância e os seus acidentes. Ou seja, o ser acidental ou causal é fortuito, é aquilo que vem a ser. É um modo de existir ou de ser que depende do outro. Não existe as pétalas, né, separadas daquele talinho.
No entanto, eu posso tirar todos esses acidentes, todas essas pétalas e identificar, aqui está o talo, né? Que seria a substância. E aí nós entramos no, como é que a gente pode dizer, no núcleo, né? Que eu considero o pensamento metafísico de Aristóteles, que é a teoria da substância, que está, né, a partir do livro 7º da Metafísica, né? A pergunta, aqui eu vou pular um pouquinho, porque ele já, né, faz referência, né, o meu slide aqui, ao livro 4, né, onde Aristóteles inicia o livro 4, quando ele diz no livro 4, né, que a investigação da metafísica é investigar o ser enquanto ser, inicia o capítulo reiterando, refinando algumas coisas que foram ditas no livro 4. Que o ente é dito de muitos modos, ou seja, não tem um ente, né, eu posso dizê-los de muito modo, e que o sentido primário de ente é a substância. O ente, então, ou ser, né, é dito de vários sentidos. O que uma coisa é, a sua essência, né, ou seus atributos, né, ou seja, que são as determinações do ser. Porque tudo que aparece, né, para cada um de nós, aparece, né, não com o ser sozinho, mas o ser nas suas determinações. O ser enquanto tem uma altura, o ser enquanto tem uma qualidade, o ser enquanto está num lugar, que são as categorias. Né? Eu tenho a substância, né? E a substância está, digamos, como aquele talo rodeado, né, das pétalas ou das suas determinações, que são os acidentes. Esses acidentes não existem por si mesmos, eles não existem separados da substância, pode, né? Não podem ser separados da substância, eu até posso pensá-los separados, né? E estão nas substâncias primárias, que são os indivíduos. Os indivíduos são exatamente, né, este ente, essa substância que resta, né? Ente primeiro seria a substância sem determinação. Aristóteles liga explicitamente o sentido secundário de ente às categorias das não substâncias acidentais. Substância, então, é a primeira coisa, né? Tanto na definição, quando eu vou dizer o que uma coisa é, na ordem do conhecimento, é aquilo que eu conheço primeiro, e no tempo, aquilo ao qual eu tenho acesso. Basicamente, Aristóteles diz, né, na metafísica a seguinte expressão, que torna-se a questão central. Tudo o que na filosofia foi feito até aqui, desde os pré-socráticos, foi responder, né, a questão o que é o ente. Esta foi a questão central. E ele vai dizer, mas para responder o que é o ente, eu preciso dizer o que é a substância. Significa ser, ou o ente, para ele é igual à substância. Mas isso não te diz nada, porque ele precisa definir o que é a substância. Investigar aquilo que é o que é. Essa é a questão central de Aristóteles. Por isso a noção de substância assume, né, em Aristóteles uma importância extremamente grande. Substância, então, é aquilo que é. Esse conceito é tratado em duas obras, tá? Que vocês provavelmente, né, vão ler no texto base, nas categorias, né, que ele vai dividir em dois tipos, né, o que ele chama de uma substância primeira e uma substância segunda. Né? O primeiro sentido da substância é concebido da seguinte maneira: substância é o que se diz propriamente, primeiramente e antes de tudo, é o que ao mesmo tempo não se diz de um certo sujeito e não está
em um certo sujeito. Por exemplo, tal homem, tal cavalo, é a substância primeira. E, posteriormente, ele vai falar da substância segunda, que são os gêneros e as espécies. Na metafísica, ele vai descartar, né, a existência da substância como universal, né, e vai dizer, né, no livro 5, por exemplo, que são os corpos, que podem ser simples ou compostos, né, e as suas partes, a causa do ser, né, embora não sendo predicado de um substrato, né, um isto ou uma definição. Ora, dois sentidos vão assumir, né, o ser nessa investigação de Aristóteles. Um substrato último, ou hipokeimenon, uma expressão grega, né, o qual não é predicado de mais nada, é aquele nosso talinho, ou é um isto, algo determinado e separável. Para Aristóteles, quais serão então, e aqui entra a relação matéria e forma, os candidatos à substância? A matéria, a forma ou o composto de matéria e forma? É complicado a resposta, porque parece que Aristóteles, né, propõe a pergunta, mas não consegue dar uma resposta que a gente poderia dizer suficiente, cabal sobre isso, né? A matéria ele vai descartar e sobraria então a forma ou o composto entre matéria e forma. E aqui, para encerrar essa parte, né, eu cito o texto do professor João, que diz o seguinte: então restariam a forma e o composto, que possuem todas as características atribuídas à substância. Ambos são substância, embora a forma o seja em mais alto grau, porque além de possuir prioridade ontológica sobre o composto, né, porque ela existe antes do composto. Se eu tenho um composto aqui, que isso aqui funciona compostamente, antes disso eu tenho ele separado, por isso a prioridade. Pela simples razão de que procuramos a causa, a essência que faz de dado indivíduo aquilo que ele é. Portanto, o que procuramos é a causa, isto é, a forma, a razão pela qual a matéria é algo definido. Lembrem, esta forma, porque isso aqui podia ser só uma matéria informe, e aí vem a forma e dá esse desenho dessa caneca, pela qual a matéria é algo definido. E isto é a substância da coisa. A forma é sua causa primeira, é a causa primeira de seu ser, ou seja, das coisas. Isso pode e deve, e está adequado dar um nó um pouco na cabeça de todos vocês, exige uma leitura do texto. Além dessa leitura e da videoaula, né, leituras paralelas que vocês podem fazer, porque, e aqui vem a complexidade do pensamento de Aristóteles, né? Aristóteles não é um autor fácil, e quem começa a fazer filosofia já no primeiro semestre e se depara com um texto de Aristóteles já vê, número 1, né, que fazer filosofia não é algo simplesmente de sentar, olhar para cima e deixar os pensamentos tomarem conta do nosso ser. É algo que é muito difícil, mas que não é impossível se transpor. E Aristóteles já, para quem inicia um curso de filosofia, em História da Filosofia, já mostra isso.
Mas estamos aqui exatamente, isso como é uma primeira apresentação, e no decorrer da formação de vocês, certamente isso vai sendo melhor compreendido, melhor, né, entendido por todos vocês. Claro que tem alguns que têm uma capacidade, né, digamos, um pouco mais rápida, não melhor, mas um pouco mais rápida de assimilar. Mas para aqueles que talvez sintam alguma dificuldade, isso é extremamente normal num autor como Aristóteles. Passamos então ao último tópico dessa videoaula, né, que não vou me estender muito, que é sobre a epistemologia, ou seja, conhecimento e ciência para Aristóteles. Aristóteles diz, no início da sua obra Metafísica, né, ele faz uma afirmação metafísica de que todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. Isso é interessante, já se escreveu muito sobre essa pequena frase, e que possibilita exatamente escritos e reflexões extremamente profundas. Todos os homens têm, por natureza, é interno a eles, o desejo de conhecer, de saber, de buscar a sabedoria. Como se dá, então, né, o processo de conhecimento para Aristóteles? Aristóteles né, como, em geral, os primeiros filósofos, né, um empirista, a gente poderia dizer assim. O nosso conhecimento começa pelos sentidos, passa pela nossa memória, e da memória nós ganhamos a experiência. Né? O que nos diferencia, a memória que nos diferencia dos animais inferiores. Outros, hoje em dia, diriam, não, tem outras coisas, porque alguns animais, mesmo inferiores, têm uma ótima memória. Como dizem alguns, né, os elefantes, as baleias, né? Da memória deriva a experiência. A experiência, então, é onde estão agrupadas várias recordações da mesma espécie de objeto, fazendo com que possamos adquirir uma regra prática. Ora, as recordações repetidas de uma mesma coisa produzem o efeito de uma única experiência, o que a torna quase semelhante à arte e à ciência. A arte provém de um complexo de noções experimentadas, expressando-se em um juízo único, universal, de casos semelhantes. É o conhecimento das regras práticas, fundamentadas em princípios gerais. E a ciência é o conhecimento verdadeiro, superior a qualquer outro. Vamos dizer o seguinte, vocês encontram no texto. Eu começo, como é que o sujeito faz uma pesquisa para descobrir que uma erva, um remédio funcionou e pode ser dado para todo, uma vacina, uma coisa? Eu vou experimentando, eu pego essa erva e dou para o Pedro, que está com dor de barriga, dou para o William, para o Diego, para o Luigi, né, para o Matheus, e daí vejo que essa erva funcionou. Todos eles tinham o mesmo sintoma, estavam com dor de barriga. Então, lá pelas tantas, quando o Antônio tiver, né, a dor de barriga, eu vou dar aquela erva. Né? Por quê? Porque eu já experimentei, fui fazendo a experiência, né? Guardei aquilo e o que eu tenho aqui? Eu tenho um processo, né, indutivo, né, de ir descobrindo as coisas. A ciência não basta, a arte basta, né, eu saber isso. A ciência eu tenho que saber o porquê. Tá? Essa é a diferença da arte e da ciência. A arte me diz como é que eu chego lá e ajo, mas a ciência vai me dizer qual a razão, né, de eu usar essa erva e não usar esta outra. Não só porque ela funciona. Tá? A ciência, então, é o conhecimento das causas. Conhecer é conhecer as causas, não estando submetida a nenhum fim prático. É a busca do conhecimento pelo conhecimento, já que vê seu fim nela mesma. Por quê? Porque a ciência
ela é teórica, lembram lá, na divisão das ciências que ele apresenta, eu falei anteriormente. Ele vai definir o conhecimento científico nos segundos analíticos, né, que fica a leitura, né, para vocês fazerem, né, já citado aqui. Algumas frases que eu fui colocando aqui para vocês, né, na minha apresentação. A ciência aristotélica é apotídica, ou seja, demonstrativa. Ela funciona como um sistema dedutivo, né? Uma demonstração é chamada por Aristóteles de silogismo científico, ou uma sequência ordenada de deduções. E o silogismo científico existe somente quando as premissas são verdadeiras, né? Há duas características da ciência em Aristóteles: a causalidade e a necessidade das conclusões, né? Aqui, indo adiante, né, nós podemos dizer que dois aspectos, né, são essenciais na formulação de uma teoria científica em Aristóteles. Os axiomas, que são princípios comuns, pontos de partidas de todas as demonstrações, e pelo menos há dois axiomas. O princípio de não contradição, né, que vai ser, além de um princípio lógico, vai ser um princípio ontológico. O princípio do terceiro excluído. E, posteriormente, né, o outro aspecto são as premissas, que são princípios próprios. Notem que os axiomas são princípios comuns e as premissas são princípios próprios, que vão se expressar num silogismo constante de uma premissa maior, de uma premissa menor e de uma conclusão. Isso vocês vão ter contato em lógica, né? Do tipo, um silogismo: todos os homens são mortais, Lucas é homem, logo Lucas é mortal. Para encerrar, eu vou citar o que eu escrevi na minha apresentação, né? Há muitos temas que poderíamos abordar e que tivemos que deixar de fora, dada a extensão que demandariam. Por exemplo, que tipo de substâncias Aristóteles admite? Só substâncias físicas, substâncias não físicas? A questão do primeiro motor imóvel, o Deus de Aristóteles, ou ainda suas noções no âmbito da lógica, como os princípios terceiro excluído e não contradição. A esperança é que possamos, posteriormente, em uma disciplina de seminário, aprofundar o estudo no mestre daqueles que sabem. Até a próxima videoaula, e qualquer dúvida, estamos à disposição para, né, ajudá-los. Abração. Perfeito, né, gente? Então vocês escutaram um pouco sobre a física, a metafísica e a epistemologia de Aristóteles. São muitas coisas, por isso que é importante vocês, de repente, se não ficaram com muita clareza, porque agora é importante vocês terem presente que muitas partes da teoria do Aristóteles é colocada em contraposição a Platão, e eu venho frisando muito isso com vocês, né, inclusive nos encontros presenciais onde eu estive, que da agora em diante, e já aconteceu com os pré-socráticos, né, é muito importante nós entendermos que esses pensadores, né, principalmente no caso de Aristóteles e Platão, eles estão dialogando e conversando um com o outro, e muitas vezes estão criticando, né, uns aos outros, e essas críticas nem sempre estão totalmente desveladas, né? Elas estão veladas, quer dizer, ele faz uma afirmação e está fazendo uma crítica aí subentendida à teoria do Platão. Por isso que é importante a gente ficar sempre de olho, certo? Para que nós podemos saber fazer esses links, né? Porque são diálogos entre eles. Mesmo que eles não estabeleceram ou não estão estabelecendo diálogos pessoalmente, nós vamos estabelecer esses diálogos com as obras, porque são fundamentais para que a gente possa dar significação ao que a gente vem aprendendo até então, tá legal? E não só, obviamente, entre Aristóteles e Platão, mas Aristóteles faz referências, né,
a toda os pré-socráticos, né? A questão dos físicos, né? Que nós vimos físicos posteriores, lembram, né? O Empédocles, Anaxágoras, o Demócrito, todos eles, né? Estão de certa forma agora aqui. Obviamente que Aristóteles é um pensador que sistematiza melhor o conhecimento e por isso, né, ficou também ao longo da história aí marcado como um grande pensador. Então tá, até a próxima aula, gente. A gente volta então com Aristóteles parte 2.